Amados irmãos, amadas irmãs, neste domingo nós temos alguns motivos muito grandes para procurarmos o Senhor nosso Deus. É o dia do início da campanha da evangelização, que a igreja aqui no Brasil realiza todos os anos, para fomentar a consciência de que aquele mandato de Jesus, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, ele continua muito válido e deve ser assumido por todos nós em atitude missionária. E depois todos são chamados a colaborar também financeiramente para que a evangelização aconteça. E celebramos o dia dos cristãos leigos e leigas. Eu quero saudar a todos. É uma força evangelizadora muito grande presente na igreja e na sociedade. Quem com uma presença cristã de filhos, filhas de Deus, animados na fé, estão aí vivendo a sua vida, a sua vocação laical. E é um dia de coroamento de uma caminhada em Cristo, com Cristo e por Cristo, porque celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. É o último domingo do ano litúrgico. Entramos assim na última semana do ano litúrgico. No próximo domingo, já estaremos num tempo novo na igreja, o tempo do Advento. Neste domingo, então, concluímos uma caminhada como discípulos de Jesus, proclamando que Ele é o nosso Rei. Reconheçamos Jesus como o Rei do Universo. Mas por que esta festa? Por que esta festa se durante o ano todo nós revivemos a vida e a mensagem de Cristo e do seu reino? Se em todas as nações é um regime político um tanto abandonado a Cristo, muitas vezes Cristo esquecido. Se entre os homens algumas pessoas são proclamadas reis e rainhas, e os poderes estão entregues a muitas pessoas, e estas pessoas são tratadas com glórias e possuem bens materiais. Por que Cristo Rei no meio deste mundo? A Igreja achou oportuno coroar o ano litúrgico, o ano da Igreja, que termina com a festa de Cristo Rei. Achou importante coroar este ano, o encerramento do ano, com esta festa salientando o lugar de Cristo na humanidade e em todo o universo. Por isto, Cristo é o centro, Cristo é o sentido da nossa existência. Somos chamados a olharmos para Jesus. Não é um rei igual aos reis que nós conhecemos, as imagens de reis que nós temos em nossas mentes. A primeira leitura, ela é tirada do livro de Daniel, está no capítulo 7, versículos de 13 a 14. São poucos versículos, 2 versículos apenas. E ali anuncia um filho do homem vindo do céu para instaurar um reino sem fim. Um reino sem fim. Aqui nós já podemos entender que há muitas pessoas que dizem: vamos fazer acontecer o reino de Deus, vamos construir o reino de Deus. É o Filho do Homem que instaura o reino de Deus. Nós participamos dele, nós entramos nele, mas não é com a nossa força que construímos o reino de Deus. Ele está construído, é preciso descobri-lo. Os judeus, eles eram oprimidos pela dominação dos gregos, triste realidade que eles viviam. Antíoco IV, um rei
queria impor uma cultura e a religião grega à força, retirando aquilo que de precioso o povo tinha, que era a sua fé histórica, a fé construída na presença de Deus. E Daniel, um judeu levado também para o exílio, aí na presença dos gregos, numa linguagem apocalíptica, anima as comunidades a resistir. Daniel é um símbolo de resistência às imposições do rei. Nós encontramos isto no seu livro, por exemplo, ele mesmo sendo até jogado na cova dos leões. Numa visão noturna, Daniel contempla 4 animais. O que são esses 4 animais? São os reinos opressores. Esses animais saindo do mar. O mar representava o mal naquela mentalidade, naquela naquela mentalidade daquele tempo. Então, Daniel tem esta visão, contempla esses animais saindo do mal. Porém, ele vê também o céu. Ele vê no céu um ancião. Este ancião representa Deus. É o Senhor, que confia ao Filho do Homem o poder, a glória e o reino. Este Filho do Homem, posteriormente, vai ser percebido como Jesus, o Filho de Deus. A profecia se realiza plenamente com a vinda de Jesus. Esse reino, não obstante as perseguições, esse reino jamais terá fim. Às vezes há momentos em que se pensa assim: a igreja acabou, o reino de Deus desapareceu. Não, ele é de Deus. Mesmo havendo perseguições, martírios, derramamento de sangue, dificuldades de expressar a fé, esse reino jamais terá fim. Mesmo diante até mesmo de escândalos morais que abalam a fé dos pequeninos, esse reino não terá fim. É verdade que esse reino, ainda hoje, não se tornou uma realidade plena. Não, há muito ainda por descobrir, viver da sua plenitude. Ainda não se tornou esta realidade plena sonhada. Contudo, o reino proposto por Jesus, ele já está presente no mundo. Como uma semente a crescer ou como um fermento a levedar a massa. São parábolas que Jesus contou explicitando o reino. A semente lançada na terra, a parábola do semeador, a parábola do fermento, aquela porção de fermento que é colocada na massa para fazê-la crescer. Compete a nós, meus irmãos, minhas irmãs, fazer com que esse reino seja uma realidade bem vivida neste mundo em que estamos. Nós temos a segunda leitura, que é tirada do livro do Apocalipse, e ela lembra que o reinado de Cristo consiste em reconduzir todas as coisas para Deus. Todas as coisas para Deus. O homem e a criação inteira serão de novo de Deus. A ressurreição será o passo final para esse reinado, quando Cristo será tudo em todos. A cristificação do universo. Estamos a caminho. Cada dia podemos dizer há um pouco mais de Deus em nossas vidas. Cada dia podemos dizer estamos um pouco mais dentro do mistério divino. No Evangelho, Jesus confirma sua realeza diante de Pilatos. O Evangelho está em João, no capítulo 18. Durante toda a vida pública, Jesus ele teve muito cuidado para não dar uma interpretação política à sua missão. Embora muitos entendiam que ele era um líder político,
e ficavam com a visão fechada apenas nesta dimensão. Ele teve o cuidado para não manifestar esta impressão. Várias vezes eles quiseram fazê-lo rei, mas ele sempre dava um jeitinho de se esquivar. Próximo da sua paixão, sozinho, abandonado até pelos amigos, por aqueles que estavam mais próximos dele, ele não tinha exército que pudessem defendê-lo. E ali no tribunal, diante de Pilatos, ele é questionado por Pilatos, que lhe pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus confirma sua realeza diante daquele homem poderoso e define o sentido do seu reinado. Eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Jesus é rei, mas o seu reino não é desse mundo. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que revelação maravilhosa esta que Jesus faz diante do poderoso, diante daquele que vai condená-lo à morte. Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. A realeza de Cristo, ela é diferente. Ele é um rei com o poder da cruz. É um rei crucificado. É um rei que veio para servir. É o rei que se abaixa e lava os pés dos discípulos. É o rei que veio para salvar. Pilatos condenou o Filho de Deus. Não, Jesus veio para salvar, não para condenar. Jesus é um soberano capaz de aceitar uma coroa de espinhos. Não é uma coroa de ouro que vai torná-lo belo diante do mundo, mas é a coroa do sofrimento. É a coroa que representa o seu martírio. São espinhos espetando na sua carne. Um rei, Jesus é um rei cujo trono foi uma cruz no alto do monte. É um rei crucificado. Esse reino que tem a cruz que se tornou como símbolo de vitória para nós, esse reino cresce, onde se manifesta a atitude de serviço, a doação generosa em favor dos irmãos, onde cresce o respeito pelos outros, o diálogo, o perdão, a oração, a justiça, o amor. É assim que cresce o reino de Deus. Jesus gastou um tempo grande para explicitar o reino de Deus. Nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus 7 parábolas falando do reino de Deus. Por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola da rede lançada ao mar, do tesouro escondido, do fermento e assim por diante. Várias parábolas, 7 parábolas, Jesus explicitando o reino de Deus. A doação que cada um é chamado a fazer, a entrega, a vivência do dia a dia da sua vida deve levar a experimentar ainda mais esta beleza do Rei, Cristo, Rei do Universo, em sua vida, em nossas vidas. Somos chamados a fazer adesão, a deixar Cristo reinar em nossas vidas. Às vezes, joga-se apenas para a realidade do mundo, a realidade social. Imagina assim, um mundo sem nenhum problema social e diz, isso é o reino de Deus. Não, não é. O reino de Deus é mais do que um mundo sem nenhum problema social, sem nenhum problema moral. O reino de Deus é Cristo reinando, presente, é a presença plena de Deus em nossas vidas que nos leva a desdobrarmos em amor, em serviço, em doação, em fazer crescer o que é bom, a justiça. A liturgia, no prefácio, aquela parte que vem antes da consagração, explicita o tipo de reino que Jesus veio trazer. Diz que é reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça,
reino da justiça, do amor e da paz. Aqui nós entendemos, então, a diferença do reino do mundo com o reino de Jesus. Verdade e vida, santidade. O mundo, os reinos do mundo, não estão preocupados com a santidade das pessoas, com a graça, nem sempre com a verdade, nem sempre preocupação com a vida. Nós vemos tanto descuido com a vida. Reino de justiça, de amor e de paz. O reino de Jesus, ele tornou claro ali diante de Pilatos que o seu reino não é deste mundo. Um reino que não é deste mundo, mas que se importa com o mundo. E por isso ele está no mundo para ajudar o mundo a ser melhor. Um reino de Deus que aí está para ajudar as pessoas a serem solidárias. Um reino de Deus que aí está para fortalecer as pessoas. Há muitas pessoas enfraquecidas e elas precisam ser fortalecidas. A sociedade enfraquecida precisa ser fortalecida com a verdade, a vida, a santidade, a graça e a justiça. Outro dia estava aí passando na rua aqui na cidade de Teófilo Otoni, quando uma dessas pessoas que vende alguns produtos aí no semáforo, né, e me parecia um hippie, ele parou para me perguntar que dia era aquele dia. Ele falou: eu me perdi no calendário, não sei que dia é hoje. E ficamos um pouco conversando. Depois ele pediu alguma ajuda para comer alguma coisa. E aí eu lhe dei ajuda. Ele disse: muito obrigado, fortaleceu. Ele falou: fortaleceu. Cristo é este que vem para nos fortalecer. O reino de Deus é para nos fortalecer. Cristo ainda hoje continua a nos repetir: eu sou rei. Deixa Cristo reinar. Eu sou rei. Não um rei de coisas, mas um rei de gente, de pessoas. Sem o poder que os homens tanto aspiram, sem a glória que os homens tanto procuram, sem os bens que os homens tanto evidenciam, avidamente desejam. Sem esses bens, Jesus nos convida a fazer parte desse reino, a trabalhar para que esse reino aconteça na vida de todos nós. O reino de Deus pode acontecer na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família, da nossa comunidade. Às vezes está faltando sinais do reino aí. Não vamos nos preocupar, como muitas pessoas dizem, vamos construir o reino, mas vamos viver o reino que já Cristo trouxe. Faz parte desse reino quem é da verdade, quem escuta a voz de Jesus. Procuramos, na verdade, escutar a sua voz para entrar neste mundo novo? A palavra aí está. Deus quer um mundo novo, quer uma vida nova. Vamos escutar a voz do Rei Jesus. Somos mensageiros desse reino na família, na rua, na sociedade, no local de trabalho. No Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que a Igreja nos convidou a meditar nesse tempo do ano da oração que vai sendo encerrado, nós rezamos: venha a nós o vosso reino. Clamamos todos os dias: venha a nós o vosso reino. Estamos reunidos em oração porque somos cidadãos desse reino, somos cidadãos do reino de Deus. Façamos nossa a prece de Jesus que clamou ao Pai: venha a nós o vosso reino. Eu desejaria que esse reino viesse de fato ao nosso coração e ao coração de todas as pessoas, daquelas pessoas especialmente que talvez estejam tão distantes, tão frias no seu relacionamento humano, tão distantes de Deus, desacreditadas da vida. Venha o teu reino, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor, da paz. Meu irmão, minha irmã, vamos celebrar com muito amor, com muita alegria, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e saibamos e tenhamos essa consciência: Ele é o nosso Rei. Podemos desse Rei nos aproximar. Ele nos traz a salvação.
Um bom domingo a todos e todas. Parabéns aos cristãos leigos. O reino do Senhor está aí. Participemos da alegria a Ele pertencermos. Um grande abraço. Deus a todos abençoe. Bom domingo.